Olá, estamos em mais um Minuto de Saúde Mental e nós vamos falar sobre um assunto chamado família disfuncional e qual é o impacto disso na nossa vida quando nos tornamos adultos. Primeiro vamos entender aqui o que é família disfuncional. Família disfuncional é uma família que até é estruturada, porque às vezes as pessoas falam assim, a sua família é desestruturada. A família pode ser desestruturada, por exemplo, quando o pai morre, ou a mãe morre, um filho morre, então ela se desestrutura. Ela tinha uma estrutura, saiu uma das suas partes da estrutura. Mas às vezes a família tem todas as estruturas, só que essas estruturas não funcionam. Pai não tem papel de pai, a mãe não tem papel de mãe e o filho não tem papel de filho. E isso pode acontecer por várias razões. Uma delas, por exemplo, é uma ausência constante de uma das figuras paternas, por exemplo. Então vamos ver um pai que viaja muito, A mãe vai ter um papel de pai também, então já está disfuncional, Não está desestruturada, está falhando. Dá para também ter um pai ausente mesmo estando dentro de casa? Sim. É só você ter um pai, por exemplo, com dependência química. Um pai alcoólico também é um pai ausente. O alcoolismo também é uma das grandes causas de disfuncionalidade numa família. E aí vem uma pergunta, isso vai interferir na vida da criança quando ela for adulta? Sim. E porque ela acaba desenvolvendo maneiras de sobrevivência emocional a este ambiente. Até existe um livro muito antigo chamado Tem um Elefante na Sala. Esse livro, a capa dele é a figura de uma família assistindo televisão. Então está o pai alcoolizado, olhando por nada, com a garrafa na mão, está a mãe assustada, olhando para a televisão, Depois tem mais dois filhinhos, e o filhinho menor de tudo, que está lá na ponta do sofá, fica cutucando o irmão, porque do lado do sofá tem um elefante. E ele fica falando para o irmão, tem um elefante na sala. Aí todo mundo fala, fica quieto. Ou seja, muitas vezes, a situação problemática de uma família ninguém pode falar. Por quê? Porque está tudo aparentemente funcional, mas não está. Então as pessoas ficam tentando manter quieto para se evitar falar do problema. O elefante na sala é o problema que faz aquela família ser disfuncional. E às vezes a criança, para se adaptar a isso, ela veste, vamos dizer assim, personagens, máscaras, personas para a sobrevivência emocional. Uma delas, normalmente é o filho mais velho, ele se torna o filho-herói, que é aquele que tenta suprir essas carências de pai e de mãe na família. Ele se torna mãe, ele se torna o pai, muitas vezes se torna o provedor da família, então ele inverte os papéis. Quem deveria estar sendo cuidado, agora está cuidando. E normalmente é um filho exemplar. É como eu falo, ele chupa cana, subir na disquete, toca violino, tudo ao mesmo tempo. É o filho que todo mundo gostaria de ter, de tão proativo que ele é. Mas vai fazer alguma coisa que não é do jeito que ele quer. Ele é déspota. Por quê? Porque dentro dele ele sabe que ele deveria estar sendo cuidado. E não ele cuidando, ainda mais cuidando de adultos. Depois do filho herói, vem o filho bode expiatório. Por quê? Porque ele leva a culpa da família ser disfuncional. Porque ele não anda de skate, não chupa cana, não assobia, não faz nada direito. E ainda comete algumas gafes, porque ele também está emocionalmente abalado. Então é aquela menina de 14 anos que fica grávida, É o menino que é pego roubando na escola. E aí todo mundo fala assim, tá vendo? Por isso que o pai está assim, por isso que a mãe está assim, porque você não presta. Então ele já passa a ser o bode expiatório, o fiel depositário da disfuncionalidade da família. Como ninguém sabe que aquilo é uma família disfuncional, ele acaba assumindo o papel de bode expiatório. E tem um que não consegue nem ser bode expiatório e nem herói. É o filho esquecido. Por quê? Porque ele não cheira e não fede. Ele, toda vez que acontece alguma coisa muito drástica, ele se recolhe e fica quieto num canto, tanto que ele não incomoda ninguém, parece que ele nem existe. Por isso que é o filho esquecido. Mas ele também não está sabendo elaborar aquelas situações porque ele não fala com ninguém. Na escola até ele tem comportamentos atrasados em relação à sua idade emocional. Com 15 anos é negócio de brinquedos de 10 anos, por exemplo. É o filho esquecido. E tem um que é chamado o filho mascote, que é aquele que, percebendo que a família não funciona, ele resolveu ser o que faz piada com tudo. Faz piada com o comportamento do pai, com a mãe, do bode expiatório, do filho herói.
Ninguém dá muita tela para ele, porque parece que só fala muita bobagem. Mas é bom ter ele por perto, porque ele alivia aquela tensão emocional da família. Então ele é chamado de filho mascote, porque as pessoas gostam de levar por perto porque ele alivia as tensões. E isso, se não for tratado na infância e na adolescência, pode gerar um adulto com um problema emocional grave. Então imagina um adulto herói, ou um adulto que continua sendo bode expiatório, ou um adulto esquecido, ou um adulto mascote. Ele não vai se desenvolver de uma maneira adequada nos seus relacionamentos, às vezes nem mesmo profissionalmente e nem mesmo consigo mesmo. Isso é detectável, é perceptível, dá para você mesmo perceber na sua família, e eu te digo, não fique sozinho, busque ajuda. Sozinho, nesse sentido, nós estamos mal acompanhados. Não porque a gente não presta, porque a gente não se enxerga. E se a gente não tiver alguém nos ajudando de fora, a gente se envolve e acaba adoecendo.